pessoal do Festival de Filmes Vencidos lançou uma câmera e eu não esperava gostar tanto dela assim. Sabe aquela ideia que parece tão óbvia que você fica, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Essa foi exatamente a minha reação quando eu vi a Alt-câmera. Eu sempre quis algo assim, entre câmera descartável e digital compacta, tipo o Cybershot. Mas hoje, com o aumento de preço dos filmes, é meio que difícil justificar gastar mais de R$200 em 36 poses de filme e depois jogar a câmera fora. Sem falar que não é nada ecológico, né? Já as Cybershots, elas têm um outro problema. Bateria imprevisível, botões que estragam, tela que apaga do nada. Essas câmeras foram feitas nos anos 2000, então tem muita chance de ter algum erro com elas, ou a bateria já tá depletada, ou tipo, de fato elas quebrarem e você não conseguir levar pra arrumar, né? Porque muitas delas são circuitos e você precisa de peças específicas que só tem naquele modelo e não são produzidos há muito tempo. Então por muito tempo eu senti esse vazio entre o analógico e o digital, e eu queria ter algo entre isso, né? Quase como uma câmera descartável, uma saboneteira, né? Só que digital, sem ter que me preocupar que eu só tenho 36 fotos e vou ter que revelar o filme depois, nem me preocupar que a câmera vai estragar dentro da bolsa às vezes. E foi aí que a Alt-câmera apareceu. Uma câmera de plástico leve, com uma telinha minúscula e um viewfinder simples, igualzinho o das descartáveis, mas com um toque moderno. Aqui embaixo fica o cartão de memória, alguns outros botões para mudar a data. Ela tem aqui também, igual a câmera descartável, um botãozinho pro flash, ó, aqui na frente, que ativa e desativa o flash. Ela é super leve, ela pesa 96 gramas, eu pesei, tá? Dá pra levar ela o dia inteiro, colocar no pescoço ou no bolso e esquecer. E aqui a porta USB-C dela. Sobre a bateria, uma boa surpresa é que ela dura bastante, tipo, o dia todo. Eu não tive nenhuma dificuldade, geralmente eu esqueço de carregar, ela ficou, acho que 2 ou 3 dias sem carregar. Se eu tô usando o flash seguido, eu sinto que a bateria dela dura mais ou menos um dia aí, mas que ainda é bastante, né? Eu esqueço de carregar frequentemente ela, então só tem uma telinha e um flash que consome bateria, né? Dá pra julgar que a bateria dela deve ser pequena e os tempos de carregamento, porque como ela tem um USB-C, ela carrega muito rápido, tipo, sei lá, 10, 20 minutos ela tá com uma carga completa. Isso quer dizer que ela carrega rápido e como ela é muito econômica, ela dura muito. Nunca cronometrei, mas posso dizer com segurança que dura o dia inteiro. O pessoal do Festival de Filmes Vencidos me deu um cartão de memória de 4 GB e eu tirei cerca de 500 fotos, um pouco mais agora, mas o que eu achei engraçado é que o tamanho delas varia um pouco de, digamos, 3 a 5 MB, talvez pela quantidade de informação que ela sente que tem que capturar em cada cena. Tô chutando aí. Produz JPEGs em 8 megapixels. Então, julgando aí pelas 500 fotos que eu tirei mais ou menos, e se cada uma tem aí uma média, vamos dizer, de 4 MB, dá pra tirar umas 1000 fotos tranquilamente. Então é foto pra caramba de você ter que esvaziar o cartão, mas qualquer coisa você pode colocar um maior, né? Isso é uma das belezas de ter um cartão microSD. Sobre o design, eu achei ela muito bonitinha, eu quis a cor verde porque eu achei uma das mais legais, assim. Ela é super simples, ela é bem nas medidas de uma câmera descartável, ó. Eu tô com uma descartável, olha o tamanhico dela. Elas têm basicamente quase a mesma altura e largura também, você pode ver. Mesma coisa, o botão de flash no mesmo lado, viewfinderzinho a mesma coisa, os botões em cima também, embaixo. Então é legal para ter o comparativo. Essa descartável aqui, com o filme, ela pesa 116 gramas. Então, e essa aqui, né, digital, pesa 96 gramas. Ou seja, elas quase não têm diferença de peso, né? Dá pra sentir na mão que essa aqui é um pouquinho mais pesada, mas, putz, 20 gramas de diferença não é muita coisa. Eu acho que ela é um pró, ela ser super leve, porque mesmo se ela cair no chão, eu acho que ela não vai estragar. Não tem nenhuma peça solta dentro, que nem essas câmeras mais baratas do TikTok Shop, do AliExpress, que estão aí inundando o Instagram. Eu acho ela super bem construída, super bonitinha. Diferente dessas outras câmeras que estão aparecendo por aí, essas mini câmeras e todas essas câmeras meio meme, assim, quase, porque tá na moda agora um pouco essa estética lo-fi. O problema é que todas elas são câmeras pequenininhas, com sensor microscópico e com poucos megapixels, e geralmente esses sensores não são tunados para, tipo, não são configurados para ter resultados legais. Diferente da Alt-câmera, que o pessoal está desenvolvendo diretamente com a fábrica, então eles mesmos estão fazendo alguns perfis, como o perfil de filme, que eu tenho gostado muito, que é uma coisa mais quente, e que lembra um Kodak Gold, quase algo assim. Tu sente esse cuidado no produto final, porque além de, claro, ele ser bem pensado, ter uma cara legal,
os botões ficarem nos lugares certos, tipo, o botão de filtro fica super à mão e é super fácil de trocar pra você trocar de filtros rápidos, poucos menus te atrapalhando, pra você ter o máximo da sua experiência, né, nada ficar no seu caminho. Você vê como é diferente dessas outras câmeras, porque eles de fato pensam pra nada atrapalhar a sua experiência, você ter o máximo de lazer com a sua câmera. Então eu acho ela super bem construída, super bonitinha, e dá pra ver pelas fotos também que ela não é só mais uma câmerazinha dessas, assim. O fato de ter essas simulações de filme quase como uma Fuji budget, assim, claro, tu não pode customizar e coisas assim, é bem mais simples nesse sentido, até porque a proposta da câmera ser algo só point and shoot. Eu acho que os resultados dela me surpreenderam, porque tu pode ver que esses perfis são tunados pra ser um pouco diferente dessas outras câmeras. Como tu não tem a opção de mudar muita coisa nelas, eu acho importantíssimo isso. Que eu acho super interessante. Você vai criando essa expectativa sobre o que foi feito, né? E você pode conferir depois e rolar essa coisa de meio que reconstituição da memória, que eu acho um dos fatores bem legais do filme, assim, né? Como o filme é uma coisa orgânica, geralmente ele sai um pouco diferente da sua memória. Aqui não é exatamente o mesmo caso, mas é parecido, né? É digital, mas o fato de ser só olhar pela janelinha ali faz com que você também não sabe exatamente como vão ser os resultados, ainda mais com as simulações de filme. Então tem esse trabalho de troca, né, de reconstituição da memória ao ver o arquivo, que eu acho super interessante. Basicamente a criação de uma nova memória, né, uma nova lembrança. Eu acho que tira um peso você tirar as fotos, por exemplo, com a Cybershot, olhar na hora e dizer, não ficou bom, e daí refazer, e daí tu fica nessa de prezando só pelos resultados, sendo que eu acho que tira um pouco da graça da experiência, né, que geralmente as analógicas têm. Não é a mesma coisa, mas é um pequeno retorno à incerteza do filme, né, e esse elemento surpresa, a famosa caixa preta, aquela sensação de não saber se a foto ficou boa ou não e só descobrir depois. E é justamente esse tempo que traz de volta pra mim, pelo menos, o prazer de fotografar. Não que eu não tenha prazer em fotografar, porque eu tenho de fato, mas é diferente. Tem câmeras que são como um sketchbook, são câmeras pequenas, geralmente mais baratas, que tu leva por aí para poder retratar um pouco do teu dia a dia, assim como um diário. E eu acho que essa é uma delas. Quando você liga ela, ó, tem um barulhinho, diz um welcome ali. Ela faz um barulhinhozinho, no caso agora tá sem cartão, então ela fica avisando que tá sem cartão. Ela faz esse barulhinho de falso obturador, que eu acho engraçado, quando ela liga, desliga e quando ela tira fotos. Vou mostrar pra vocês. Eu acho legal esse barulhinho, eu acho engraçado. Meio brega, meio fofinho. Eu tenho levado ela pra todo lugar, inclusive pra set de filmagem. E tenho usado direto. No último mês a gente tá trabalhando em um making off de um filme que tá rodando aqui em Porto Alegre. E eu tenho usado ela para, além das outras câmeras que a gente usa para o making off em si, né? Eu tenho levado ela no pescoço, né, entre o set, para tipo retratar também, de certa forma, um making-off do making-off, ou algo assim. É sem muita pretensão, mas com a ideia de registrar mesmo, e tem sido muito divertido. E também tenho emprestado pros amigos, o que estão no set também, participando, e é muito legal, porque é uma câmera despretensiosa, que mesmo as pessoas que não conhecem ou não trabalham com, ficam interessadas, assim, elas acham bonitinha, têm vontade de fotografar, e como ela é tão simples, pode entregar na mão de outras pessoas, e elas não têm dificuldade nenhuma também em tirar suas fotos e registrar, e também registrar o olhar delas, e isso é bem legal também, essa coisa mais social, quase como uma coisa meio um brinquedo que as pessoas vêm, querem mexer e tu empresta pra elas e elas saem por aí, tiram algumas fotos. É legal ver esses resultados também. Mesmo quem nunca fotografou entende como usar, ó. É só pegar, ligar, clicar o botão, deu. A foto tá tirada. Eu testei todos os filtros e um dos meus favoritos é o filme, que é o desenvolvido pela pessoal do Festival de Filmes Vencidos, que lembra um Kodak Gold aí, por aí, algo quente com sombras, que puxa mais as sombras para ter um pouco mais de dynamic range até. Então eu acho que ele fica muito legal em dias ensolarados e em situações contrastadas. E uma grande surpresa para mim foi o preto e branco, porque eu não tenho costume de fotografar pessoalmente preto e branco no geral. E eu achei que eu gostei dos resultados porque ele é bem mais contrastado e bem mais, quase que um granulado, e sente bem mais a textura das coisas, ele parece ser mais nítido, assim, sabe? Eu testei todos em casa, por exemplo, quando a câmera chegou. Como ela é uma câmera leve, caso tu não ative o flash e tu tá num ambiente fechado, provavelmente ela vai tentar botar um shutter mais baixo, pra capturar mais luz e a foto sair, né? Não sair um breu. Nisso,
tu pode correr o risco de tremer a foto, porque o shutter vai muito lento nesse sentido, não tem como controlar. E eu senti que nessas situações, talvez pelo fato de preto e branco naturalmente, tu não ter a saturação naturalmente no preto e branco e tu poder precisar de menos luz no geral, eu senti que mesmo as fotos sem flash em ambientes internos, o preto e branco tende a tremer menos que os outros perfis. Claro, tem algumas fotos que eu gostei do tremidinho e tal, eu abracei mesmo a estética, eu gostei, mas eu acho que o preto e branco ele tende a deixar as coisas mais nítidas e mais definidas, mesmo sem o flash, e eu gostei muito de experimentar com esse perfil. Foi como reviver de fato a sensação de câmera descartável, né? Eu levei a câmera descartável também pro set, então eu pude ter em primeira mão, tá usando as duas ao mesmo tempo ali. E pra mim, ela preencheu essa lacuna que eu sempre quis, eu sempre pensei de algo que... Eu sempre pensei sobre alguma câmera que conseguisse entrar nessa lacuna pra poder levar pra todo lugar, sem se preocupar se ela vai cair, vai quebrar ou vai ficar pesando na bolsa se o equipamento é muito grande, enfim. Se é algo portátil, ser algo que basicamente fosse uma câmera descartável, né? O descompromisso e a diversão, trazer essa coisa meio naive de volta, assim, essa diversão quase de criança para fotografia, mas ao mesmo tempo eu não precisar esperar tanto ou gastar tanto para revelar minhas fotos. Eu poder só chegar em casa, botar o cartão e ter belas surpresas, trazer de novo essa curiosidade de como é que será que ficou, e poder mandar pros amigos com facilidade, assim. Pra mim, isso foi a coisa-chave que fez eu gostar dessa câmera tanto. O pessoal me pediu muitos resultados, né? Então eu vou mostrar bastante resultados nesse vídeo para vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas uma coisa é certa, se você vai gostar ou não de um produto, depende completamente de uma coisa, da sua expectativa nele. Por exemplo, eu já tinha uma expectativa e ela me surpreendeu, essa câmera. Porque é exatamente o que eu queria, o que eu esperava, e ainda me surpreendeu as fotos serem tão legais assim. Tem gente, por exemplo, uma pessoa comentou no meu vídeo do TikTok, se eu não me engano, que achou a câmera barata, de plástico e odiou as fotos. Depende do que você tá esperando dela. Eu acho que comparado com câmeras do TikTok Shop, comparado com outras dessas câmeras que estão inundando aí seu Instagram, seu TikTok, câmera mini, câmera portátil, câmera chaveiro, enfim, todas essas variações, eu acho que ela é bem melhor. Porque eu gostei mais da qualidade de imagem e dá pra ver que os perfis são pensados para as pessoas que gostam disso. Por exemplo, alguém que já tem experiência fotografando, gosta de filme, ou gosta das receitas da Fuji, é uma experiência tipo essa, só que um pouco mais enxuta, o que eu acho muito legal. Se você for esperar que vai ter um resultado de uma câmera full frame com uma G Master, com certeza essa não é a câmera para você, mas também você tá olhando a faixa de preço errado, né? E o equipamento errado, então não tem o que eu possa fazer. E diferente das outras câmerazinhas, eu achei que ela é bem melhor construída, então fica aí. Vai depender do que você tá esperando do equipamento, para se ele vale a pena ou não para você. Acho que essa câmera aqui é sobre outra coisa. É sobre diversão, personalidade, experimentação e esse espírito despretensioso de se divertir com a fotografia de novo. Não tenta ser uma Fuji high-end ou uma Leica. Eles só querem resgatar de volta esse sentimento de diversão, essa despretensiosidade, essa brincadeira da fotografia como um lazer, um registro por ele mesmo. E acho que nisso ela acerta em cheio. Eu tenho usado a Alt praticamente todos os dias. Ela virou minha câmera de bolso, minha câmera de rolê, minha câmera para trazer pro set. Basicamente, tô sempre com ela. E quanto mais eu uso, eu percebo que ela preencheu esse espaço. O de fotografar sem pensar em resultado, sem buscar perfeição, só estar presente e clicar. Ela é leve, simples e divertida. E sinceramente, isso vale mais do que qualquer megapixel.